o resultado das eleições ficaram bem diferentes do que estava previsto nas pesquisas. E agora os institutos de pesquisa estão justificando, tentando justificar a falha de previsão. Inclusive, há pouco, o ministro de Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse que vai abrir um inquérito sobre a atuação dos institutos de pesquisas eleitorais. E nós vamos conversar, então, agora com a Márcia Cavallari, que ela é CEO do IPEC. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada pela disponibilidade para conversar com a gente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, Márcia. Vamos só aumentar um pouquinho aqui o volume da Márcia, pessoal, aqui para eu conseguir ouvir direitinho, que está bem baixinho. A gente vai ajustando aqui, Márcia. Bom, vamos lá, direto ao ponto. Na última pesquisa IPEC, antes do primeiro turno, o resultado apontava que Lula teria cerca de 51% dos votos, enquanto Bolsonaro ficaria com 37%. O resultado oficial ficou diferente, 43% para o Lula e 48,43% para o Lula e 43,20% para o presidente Bolsonaro. Por que tivemos essa diferença, Márcia? Bom, primeiro porque a pesquisa eleitoral é um diagnóstico do momento em que a gente está fazendo. A gente está medindo uma intenção de voto e não um comportamento eleitoral do eleitor. Entre a gente terminar a pesquisa da véspera da eleição até a hora que o eleitor entra na cabine e vota, ele pode mudar de opinião, ele pode não estar decidido e decidir na última hora. Então, nunca a pesquisa pode ser vista como um prognóstico do resultado futuro da eleição. Ela não pode ser interpretada desse jeito, ela não é uma verdade absoluta, ela é uma estimativa daquele momento onde ainda temos eleitores indecisos. Na eleição presidencial nem tínhamos tanto, mas nas eleições, por exemplo, para governo e Senado, em muitos estados, o número de indecisos na pergunta espontânea chegava quase a 50%, ou seja, metade dos eleitores ainda sem saber em quem votar. Então, nesse momento, claro que esses 50% de eleitores votam, escolhem ali na última hora, na hora que estão indo votar, e isso faz com que tenham movimentações aí no final. Falando especificamente da eleição presidencial, nós dizíamos que não era possível afirmar se a eleição acabaria no primeiro ou no segundo turno, porque a pesquisa tem uma margem de erro, porque é associada ao tamanho, à amostra que a gente realiza, toda amostra tem uma margem de erro amostral associada. E o Lula acabou não ganhando no primeiro turno por 1,6% dos votos. Ou seja, faltou muito pouco para a eleição terminar no primeiro turno. Comparando os resultados daí, dos demais candidatos e voto branco, nulo e os indecisos, na pergunta estimulada nós tínhamos 3% de pessoas que ainda estavam indecisas na véspera da eleição em quem votar para presidente. Lula e Simone, na nossa última pesquisa, tiveram 5% cada um. E no resultado oficial, Simone teve 4%, Ciro teve 3%. Então, se a gente considerar os 3% de indecisos, mais a perda de 2 pontos de Ciro e 1 ponto da Simone, é como se todos esses tivessem ido para o presidente Jair Bolsonaro, que foi exatamente a diferença entre a pesquisa e o resultado oficial, de 6 pontos, os 37 que você apontou versus os 43 que ele teve. Sim. Então, a nossa hipótese é que houve uma movimentação ali desses indecisos, eleitores de Ciro e de Simone, que talvez tenham feito um voto ali mais estratégico, exatamente porque a informação da pesquisa dava que o Lula poderia ganhar no primeiro turno e meio que anteciparam um futuro comportamento de segundo turno para o primeiro turno. Sim, Márcia. Agora, muito tem se falado, inclusive falas de políticos, que essa diferença de realidade coloca em xeque a credibilidade dos institutos. E nesse caso, eu não falo só do IPEC, obviamente, então a minha pergunta é, o que será feito de diferente, se é que vai ser feito algo de diferente nesse próximo mês, antes do segundo turno? Será que o resultado vai apontar algo mais próximo da realidade?
Olha, normalmente segundo turno é uma eleição mais fácil para o eleitor, no processo decisório, porque são só dois candidatos, só candidato a presidente e o governador nos estados que tiverem, que é um processo decisório bem diferente do primeiro turno, onde ele tem ali que votar com deputado federal, estadual, senador, governador e presidente, né? O que a gente viu também nos estados, principalmente nesses estados que tinham um índice muito alto de indecisos, que houve um alinhamento em relação aos candidatos associados ali em alguns estados com o presidente Jair Bolsonaro e em outros com o presidente Lula, como foi, por exemplo, na Bahia, em relação ao alinhamento com o presidente Lula e outros candidatos ali ao governo e ao Senado, na Bahia, no Ceará, no Piauí, para o presidente Jair Bolsonaro em São Paulo, né, Rio de Janeiro. Então, assim, há também esse alinhamento porque o processo decisório é um processo decisório complexo, né? Então, historicamente, nos resultados de segundo turno, nas pesquisas de segundo turno, há menos discrepâncias porque é um processo decisório mais fácil, né? Agora, claro, né, a gente fica preocupado no sentido de que sempre tem um incentivo por parte de alguns candidatos a não responder pesquisa, né, a boicotar a pesquisa. Então, tem outros elementos que podem aí interferir no resultado da pesquisa comparando com o resultado final. Agora, via de regra, os resultados de segundo turno se aproximam mais, porque tem essa questão de menos indecisão, é mais difícil ter uma movimentação de última hora tão forte, né? Quando acontece é porque ocorreu um fato muito relevante ali no segundo turno, na reta final. Então, a gente está monitorando da mesma forma. Agora, de todo modo, nós estamos estudando, né, vendo o que pode ser melhorado. Essa questão de melhorar é uma atividade contínua, porque o que a gente mede é a opinião das pessoas, né? E as pessoas podem mudar de opinião na hora que elas quiserem, né? Não é eu perguntar uma coisa factual, né, de falar quantas televisões você tem na sua casa, que daí não vai ter problema, porque vai falar quantas são, pronto e acabou. Mas Sim. Na questão da opinião, as pessoas mudam, e mudam de acordo com as informações que tem, com as conversas que tem, com as que a mídia divulga de um de outro, do desempenho que o candidato teve no debate, pela circulação de informações em redes sociais. E com o advento da internet, as mudanças são bruscas e fortes na reta final, né? Porque Perfeito. Tudo circula muito rapidamente. Sim. Agora, Márcia, nós vimos que a pesquisa que ficou mais parecida, que chegou mais perto ali do resultado real, é a da Atlas Intel. E aí, inclusive, num bate-papo, numa conversa com o nosso colunista Guilherme Amado, aqui do Metrópolis, ele disse que isso poderia ter acontecido porque esse instituto faz pesquisa pela internet, então o voto envergonhado pode ter sido mais verdadeiro. O IPEC tem o objetivo de adotar esse tipo de pesquisa, que deixa o entrevistado mais relaxado, digamos assim, para falar o que ele pensa? Não, a gente não faz pesquisa por internet como eles fazem, porque ao fazer a pesquisa por internet, você deixa uma parte do eleitorado de fora, ou seja, aquelas pessoas que não têm acesso à internet, que no Brasil hoje são cerca de 20% a 25%, você exclui do seu universo da pesquisa. Então a gente não faz a pesquisa por internet, mas a gente utiliza outros mecanismos para tentar pegar esse voto envergonhado, né? Como, por exemplo, além de perguntar para o entrevistado em quem que ele votaria se a eleição fosse hoje, deixar ele fazer um voto secreto no tablet, né? Então a gente entrega o tablet na mão do entrevistado e ele vota sem ter que falar em quem ele está votando para o entrevistador, né? Então isso é uma maneira de deixar ele mais à vontade ali para poder declarar o seu voto. Sim, Márcia. Agora falamos, agora há pouco, que o ministro de Justiça e Segurança, o Anderson Torres, disse que vai abrir um inquérito na Polícia Federal para investigar os institutos. Como você avalia essa medida, Márcia? Olha, já teve outras situações como essa no passado, sempre acontece isso, depois que acaba uma eleição, né? Vem projetos de lei para proibir divulgação de pesquisa, vem projetos de CPI, de investigação, né? Sempre acontece isso.
Então, eu encaro com muita naturalidade. A gente não tem o que esconder, né? A própria lei eleitoral dá transparência para o processo. A gente tem que registrar a pesquisa que será feita, a gente tem que colocar lá o questionário que está sendo aplicado, colocar quem é o contratante da pesquisa, quanto está pagando pela pesquisa, colocar a nota fiscal ali. Depois da divulgação, a gente ainda coloca quais são os municípios e os locais onde as entrevistas foram realizadas, né? Os partidos têm acesso às informações e pedem informações via Justiça Eleitoral, inclusive com o banco de dados, lista dos entrevistadores que trabalharam, CPF das pessoas, né? Então, assim, o processo é totalmente transparente, não há nada que temer em relação a isso. Perfeito. Conversamos com Márcia Cavallari, CEO do IPEC. Agradeço demais pelos esclarecimentos, Márcia. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso. Tchau, tchau. Até a próxima.